Oi, pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui para mais uma live de terça, né? E hoje a gente vai conversar sobre algo que é extremamente fundamental para a leitura, né? Que é o processo de mediação de leitura, né? E aí, eu gostaria de convidar, né, Érica. Érica já chegou por aqui. Emília, já um monte de gente. Paty chegou. E enquanto a gente está aceitando aí a Érica começar. Oi, Érica! Tudo bom? Oi, pessoal. Tá, Você está me vendo? tá com a câmera ao contrário, Érica. Oi, Perdão. Jonas, tudo bem? Tem alguma coisa na frente, é? Ah, tu aí, ô mulher, tudo Ei, bom? Muito obrigada por ter vindo nessa tarde aqui conversar com a gente, né? Uma rainha mesmo, tem gente aí dizendo uma rainha, é verdade, é uma rainha. Obrigada, E aí, pessoal. Quero agradecer primeiramente ao pessoal aí da Avançar, o grupo da Avançar, na pessoa aí de Fabiana, que pela confiança, por me trazer aqui para falar. A primeira live, estou bem nervosa de vocês, bom o paciência. áudio aí. Você está me ouvindo, Hum. Fabi? Você está Eu me estou ouvindo, mas ouvindo? eu estou ouvindo com um delayzinho, sabe? Estou ouvindo com um delay, mas estou ouvindo sim. É, eu queria começar, Érica, com uma citaçãozinha de Bartolomeu Campos de Queiroz, nosso queridíssimo, né? Sim. Que ele diz assim: enquanto o texto didático convergência, todos os leitores chegando a uma mesma resposta, apontando para um único ponto, o texto literário procura a divergência. Quanto mais diversificadas as considerações, quanto mais individuais as emoções, mais rico se torna o texto. Digo sempre que o livro é um objeto e o leitor um sujeito. E aí, a partir dessa pergunta, dessa citação de Bartolomeu, né, eu começo. O que é e por que fazer mediação de leitura? Bom, antes de começar a falar o que é, por que é e todas essas questões provocadoras que você colocou, eu queria, primeiramente, situar um pouquinho, Fabiana, do meu lugar de fala. E para isso eu adorei isso, essa citação do Bartolomeu é incrível, porque de fato cada a literatura vai chegar para a pessoa enquanto arte, enquanto obra aberta, ela vai chegar para cada pessoa de um jeito e vai suscitar em cada pessoa, né, diversas emoções. E essas emoções, a partir de todo o repertório que as pessoas têm, juntando as emoções com todo o repertório da pessoa, ela vai se desenvolver de forma completamente diferenciada na vida, né? Então, certamente a divergência, o texto literário é por si divergente, porque cada pessoa vai ler o mesmo texto, o mesmo conto, a mesma crônica, mas esse texto vai mexer com cada pessoa de um jeito. E aí eu queria aproveitar para começar situando um pouco do meu lugar de fala. Eu não sei se todo mundo que está aqui me conhece, mas então eu queria começar de onde é que eu estou falando, por que, que vocês me convidaram para eu poder estar aqui. E aí eu queria ler, se você me permite, um artigo muito pequeno que eu escrevi, que foi publicado nesse livro aqui, que foi publicado pelo SESC, que é Contação de História, Tradição, Poéticas e Interface. Tem um pequeno texto meu aqui que fala um pouco como é que eu me tornei leitora, e eu acho que ele faz um breve resumo do porquê eu estou aqui falando com vocês, né, sobre mediação de leitura. Pode ser? Certo. Você está me ouvindo bem, Fabi? Você lê? Lê? Leia. O que é Você que você está me acha? ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo com delay, mas tô ouvindo.
Então, eu vou ler bem rapidamente para a gente poder começar a conversa. Nos quintais da Amazônia, ouvi as primeiras histórias. As folhas e frutinhas secas, os gravetos e as sementes se tornavam os personagens das sagas da floresta que minha avó me contava, fumando um cachimbo de cheiro bem forte, que se misturava à poeira amarelada levantada pelo movimento do vento. Minha avó, que assinava documentos com o polegar direito, me ensinou ou me fez experimentar ouvir a voz interior, a voz da natureza, a voz que vem do cosmos. Com o tempo, percebi... Queria saber se o pessoal está me ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Que alguém pode colocar aqui no bate-papo, que eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou Estão ouvindo. ouvindo. Tá. Com o tempo, percebi que as histórias contadas pela minha avó e também outras histórias poderiam estar guardadas dentro dos livros. Desde então, a literatura passou a fazer parte da minha vida. Na escola, busquei a literatura contida nos livros em uma das muitas salas que lá havia. Para poder lê-los, fiz um acordo secreto com a dona da chave, que abria a porta daquele tesouro, e eu leria um livro por vez. Assim, passei a conviver com Robinson Crusoe, Mary Lennox e Colin, Hank Ted Mayat, Stu. Não sei se para vocês esses personagens são conhecidos. E outros personagens da literatura que muitas vezes se misturavam com os protetores da floresta e outros heróis das sagas amazônicas contadas pela minha avó. Na lembrança desse tempo bordado de sempre, descobri que poderia carregar a chave que abre a porta para outros mundos. E, desse modo, fiz-me contadora de histórias, pois acredito no poder ancestral da oralidade e em toda a aura mágica que a rodeia. Todas as aventuras vividas na minha infância e adolescência contribuíram para que eu traçasse meu caminho profissional como educadora e mediadora de leitura. Ao aportar em terras pernambucanas, mergulhei a fundo no universo da contação de história e de outras práticas de mediação de leitura. Envolver-me com a gestão de bibliotecas comunitárias e possibilitar a crianças, jovens e adultos a experiência de ler, ouvir, contar histórias foi a realização de um sonho. Eu quero sempre poder sussurrar, falar, dizer aos berros que acredito que a cultura escrita, especialmente a literatura, contribui para a emancipação dos sujeitos, sobretudo em um país no qual as desigualdades sociais são barreiras quase intransponíveis. Entretanto, a cultura escrita não subtrai a importância da tradição oral, com seu modo peculiar de enxergar o mundo, a partir da sabedoria ancestral que reside dentro de cada um de nós. Assim, tornei-me leitora e contadora de história, não pela leitura obrigatória, nem pelo fato de ter os livros ao alcance das mãos, mesmo sabendo que, para mim, eles são os suportes mais encantadores da escrita, mas pelo ritual feito por minha avó, que evocava xamãs poderosos, bruxas, mapinguaris, sons, cheiros, entre outras imagens poéticas, para poder contar. Por esse motivo, tenho sempre livros na bolsa, histórias na alma, poemas nos poros e muitas adivinhas e outras brincadeiras melódicas na pontinha da língua, doidas para sair da boca de uma só vez. Esse é o resumo um pouco do porquê eu estou aqui falando com vocês, né? Por que eu me tornei mediadora de leitura? Qual é o sentido que a literatura, que é tão divergente, que às vezes converge, mas que ela é tão divergente, me trouxe, fez todo o meu caminhar, desde a Érica pequenininha, que lutou para ter um livro nas mãos, que é a realidade da escola brasileira hoje.
não é tão diferente da que eu tinha na época. Não sou tão velha, não, mas a realidade das escolas e das bibliotecas é um tanto parecida. Então, eu organizei aqui minha fala a partir das perguntas que você fez e que você acabou de fazer. Queria dizer muito, de coração muito aberto, assim, que eu não tenho receita pronta para nada, que tudo que eu vou trazer para vocês é fruto da minha experiência e da experiência em bibliotecas comunitárias, em bibliotecas escolares, em bibliotecas, né? Porque eu tenho muito medo desse, porque fulaninha falou, só pode ser assim, tem que ser assim. Eu não sou detentora da verdade, então o que eu estou trazendo o que eu vou trazer são pontos bem importantes a partir da minha experiência como leitora, como mediadora de leitura, como contadora de história, como uma pessoa que é ativista na área do livro, leitura, literatura e mediação de leitura. De repente, eu estou demandando um tempo para falar sobre isso, mas é que é muito estranho chegar assim, de supetão, e falar o que é mediação de leitura. Eu poderia dizer 1000 coisas, né? A gente poderia passar a ter um processo de formação continuada só para responder essa questão. Mas eu digo para você que, ao longo desse tempo, certamente eu aprendi com as crianças, com os jovens, com os adolescentes e com os adultos, que a mediação de leitura é um ato de interação entre as pessoas e o objeto, esse famoso objeto, livro. E aí eu falo de forma muito especial do livro de literatura, né? Esse livro que, com certeza, que traz questões que são tão divergentes e que, dependendo do personagem, são tão convergentes, né? Se eu me identificar num romance que eu estou lendo, se eu me identificar com uma prostituta, por exemplo, sofrer as dores dela, ou então as glórias de ser a amante, de ser a louca, de ser... Não é? Então, como é importante esse confronto da literatura que apresenta diversos personagens, né? Porque aí defendendo por que é tão importante mediar livro de literatura, né? Porque a literatura nos dá condições de pensar a nossa vida a partir de um romance, de uma história que está colocada. Então, para não me perder, fiz uma colinha aqui. Então, mediação de leitura é a interação entre as pessoas e o objeto livro de literatura. Agora, vale ressaltar que até um livro de literatura chegar nas mãos da gente, tem toda uma cadeia, né? Tem o escritor, a escritora que pensou naquele livro, tem o ilustrador que pensou nas ilustrações a partir daquela narrativa que foi apresentada para ele, né? Até isso chegar nas mãos dos famosos e famosas mediadoras e mediadores de leitura, que podem ser bibliotecários, que podem ser professores, que pode ser mãe, que pode ser pai, que pode ser o irmão. Mas aqui a gente vai se atentar para uma mediação de leitura que ela é intencional, né? Mas aí, só voltando, retomando, eu queria dizer que eu vou falar dessa mediação de leitura, mas sem esquecer a importância de se ter, nos processos de mediação de leitura, a gente também ter a presença dos escritores, dos ilustradores e principalmente dos escritores nesses espaços que foram as pessoas que pensaram no livro, né, e que estão rodando nas mediações de leitura. Vou tomar um golinho d'água para poder continuar. Então, mediação de leitura é o ato, a interação entre as pessoas e o objeto livre, e os mediadores de leitura são as pessoas que vão fazer a ponte, né? E nessa ponte cabe muita coisa, né? Cabe um turbilhão de coisas que a gente pode pensar junto. Então, é um pouco isso. Então, mediação de leitura. Não sei se respondi a sua pergunta, mas a gente teria muito mais que aprofundar, mas por conta do tempo, e eu dei uma enxugada e penso que isso representa muito, né? E a mediação de leitura é um ato completamente que é essa passagem da ponte, né? Como é que eu aproximo? Eu, mediador, mediadora de leitura, ou escritor, escritor, como é que eu aproximo esse objeto que é tão precioso, que vai contribuir com o desenvolvimento de forma humanizada da pessoa? Como é que a gente aproxima esse objeto das pessoas, já que, a partir da minha história, esse objeto ele não está dado, né? Infelizmente, a gente não tem uma política que considere
a distribuição de livro, a formação de profissionais que estejam fazendo as mediações de leitura, a valorização dos escritores circulando nas escolas e bibliotecas, ilustradores, toda essa cadeia que alimenta, porque para o escritor poder chegar onde ele quer, é preciso que se tenha leitor, né? Então, é preciso uma gama de ações e atividades que sejam feitas, desde o processo lá da escrita do escritor, até o momento de você ter esse objeto livre na mão. Então, a gente ainda está numa luta pela democratização do acesso ao livro de literatura, né? A ação de mediar, a ação dos mediadores de leitura, ela é fundamental nesse processo. Quem vai fazer essa ponte, né, é fundamental. E olhando para o nosso contexto, em que a maior parte da população tem acesso ao livro de literatura na escola e, em alguns casos, nas bibliotecas comunitárias, que têm feito um papel muito importante nessa trajetória de democratização do acesso ao livro e da leitura, e também da incidência nas políticas públicas pela garantia desse direito, e direito das bibliotecas, né? Quando eu digo a luta, por exemplo, da Rede Nacional de Bibliotecas, incidir na política, para que se tenha uma política de garantia digna, de condições de biblioteca, de formação de profissionais, no sentido das bibliotecas, seja biblioteca pública, escolar, né, ou comunitária. Todas as bibliotecas de acesso público. Vou tomar um gole, e aí, se você quiser emendar em outra pergunta, eu não sei se eu estou indo muito acelerada. Oi, Fabi. Ô, Érica, eu acho tão lindo esses teus depoimentos, sabe? Eu acho muito bonito, porque é uma história que está impregnada na sua pele, na sua alma, né? A história com a leitura. Então, é muito, muito bacana a gente ouvir. Estás ouvindo? Tá ouvindo? Tá conseguindo Eu estou ouvir te agora? ouvindo. Eu Então, estou te ouvindo muito bem. como a gente terminou, né, aí a sua fala, essa sua primeira fala em relação às bibliotecas comunitárias e às bibliotecas escolares, né? A minha segunda pergunta é: dá para fazer mediação de leitura nas escolas, né? E se dá para fazer, de que maneira a gente pode fazer realmente uma mediação de leitura numa escola, né? Com o intuito dos professores, né? Dos professores se apropriarem desse processo de formação de leitores. Bom, vou começar falando um pouco do histórico de precariedade das bibliotecas escolares, né? A gente sabe que, por exemplo, esse ano era a lei de implementação da universalização das bibliotecas escolares, né? Vale a gente ressaltar que tinha um caminho sendo feito nesse país tentando implementar as bibliotecas na escola. Você me desculpe, Fabi, eu preciso contextualizar isso para poder falar das práticas, onde essas práticas de incentivo à leitura, onde elas acontecem, né? Então, trazendo um pouco, vale a gente destacar que a precarização com as bibliotecas escolares e bibliotecas públicas no Brasil é em todo o território nacional, né? Então, a gente vale destacar que tem uma luta, por exemplo, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da Rede de Bibliotecas Comunitárias, da Associação Brasileira da Associação dos Bibliotecários, que ao longo dos anos foi incidindo para que as escolas tivessem biblioteca, certo? E aí eu vou chegar na sua pergunta. É difícil você não ter dignas de trabalho e fazer um excelente trabalho e fazer mediação de leitura. É claro que dá para fazer mediação de leitura nas bibliotecas, nas escolas, e elas estão acontecendo. Mesmo diante das diversidades e mesmo diante de muitas falas que às vezes sobressaem muito o que é ruim na escola, né? Os professores e professoras
e aí eu vou falar um pouco de professores e professoras de bibliotecas escolares. Boa parte desses professores são professores chamados readaptados ou não, né, que foram parar nas bibliotecas escolares, onde tem os livros, mas muitas vezes eles não têm condição, não têm formação, não têm condições dignas de trabalho, nem têm formação para fazer as atividades que as escolas e as bibliotecas escolares precisam. Mas dizer para você que, claro que dá para fazer mediação de leitura na escola, e a gente pode ter várias estratégias de mediação de leitura na escola, né? Dizer que aqui em Recife, na Fundação Joaquim Nabuco, tem um curso de mediação de leitura, e que a partir da experiência nesse curso, a gente montou um roteiro que orienta, não é receita pronta, mas é um roteiro que orienta por que é importante fazer mediação de leitura na escola e quais são as possibilidades de se fazer mediação de leitura na escola. Um bom ponto que eu gostaria de começar, de falar, é que a primeira coisa que a gente precisa considerar é que a literatura, ela é uma obra aberta, ela é arte, portanto, ela não está para ensinar nada a ninguém. Esse é um desafio na hora de planejar as atividades de mediação de leitura na escola, que são enfrentados, porque, historicamente, a gente tem uma realidade de que o livro de literatura precisa servir para alguma coisa concreta. Ele precisa servir para ensinar valores, ele precisa servir para ensinar algum tipo de conteúdo. Então, uma das primeiras coisas que a gente conversa nesse curso é qual é o sentido que cada um e que cada uma, diante da sua realidade e das suas dificuldades, que são grandes, aí de repente eu posso estar falando muito das dificuldades, mas diante dessa dificuldade quero dizer que muita coisa é feita. Muita coisa precisa ser muito mais feita. Mas eu não gostaria de dizer que não tem nada sendo feito. Tem muitas coisas sendo feitas. Se estão sendo feitas de forma qualificada como a gente gostaria, é outra conversa que daria um outro papo aqui para a gente. Mas o fato é que, diante das condições, aí eu estou falando muito especificamente do que a gente tem acompanhado aqui em Pernambuco, né? Pelo menos de parte da rede municipal e parte da rede estadual, os professores, mesmo diante das dificuldades, estão fazendo mediação de leitura. E aí, um dos desafios primeira coisa, como é que os professores, qual é a relação dos professores e professoras com a literatura? Né? Como é que eles se desenvolveram leitores ou se não desenvolveram? Porque, historicamente, muita gente não teve acesso ao livro de literatura. Eu tive acesso ao livro de literatura na escola, e que estava guardado, e porque eu lutei para ter acesso a ele. Então, boa parte dos professores, certamente também, boa parte tiveram outras oportunidades, com certeza, mas certamente alguns, ou muitos, também tiveram a mesma realidade que eu. Então, uma das coisas qual é a relação desses professores com a literatura, né? Como é que eles se desenvolveram leitores, que livros eles leem para eles mesmos. Esse é um desafio dos professores se tornarem leitores para poder serem mediadores de leitura. Então, considerar a literatura... Fiz uma colinha aqui, estou olhando, tá? Para não me perder tanto. Então, uma das questões é essa: como é que eu considero, qual é a minha relação e como é que eu vejo o lugar da literatura no espaço da biblioteca, né? Por que ela é importante na minha vida, na biblioteca e na vida das crianças, jovens e adolescentes. Sim, Fabiana, pode falar. Você ia falar? Tem um delay aí que eu acho que a Fabiana não está me ouvindo. Fabi, você está me ouvindo? Então, com sua colinha aí, existe você falou que orienta, né, o pessoal, as pessoas, sim, sim, os cursistas, né, que estão, tem os cursistas, né,
Oi? que são professores de biblioteca, que são mediadores e mediadoras de leitura. Então, minha pergunta, ela é assim, quais as orientações que você dá para as pessoas que fazem o curso para fazer uma boa mediação de leitura? Pois é. Muito bem, esse boa vai depender de muitas coisas, mas na nossa experiência, uma das coisas que a gente tem dito é essa que eu falei, considerar a literatura enquanto obra aberta, que as atividades de mediação de leitura, elas são atividades intencional, que é contribuir com a formação leitora, e para contribuir com a formação leitora, eu preciso minimamente ter um planejamento das minhas atividades de mediação de leitura, né? Porque nesse planejamento eu vou considerar a literatura na sua diversidade. Quando eu for montar um planejamento das minhas atividades de mediação de leitura, seja na sala de aula ou seja na biblioteca, eu vou considerar a literatura indígena, literatura africana, literatura indiana. Eu vou trazer para a roda, no momento do planejamento, eu vou detalhar durante o mês, ou durante o ano, a cada semestre, quais são os livros de literatura e quais são as possibilidades, diante do acervo que se tem, de colocar a diversidade da literatura na roda. Então, uma delas é considerar a literatura como obra aberta, considerar que para formar leitor e para garantir direito humano de fato, é importante que a gente coloque a diversidade da literatura na roda, né? E dar muito destaque para a literatura indígena, africana, porque faz parte da nossa ancestralidade, que é muito difícil o reconhecimento. Hoje a gente tem bastante dificuldades com algumas pessoas, muito por conta da religião, né, de colocar os próprios livros de literatura na roda. A própria representante de direitos humanos que a gente tem hoje no Congresso, em Brasília, não tem uns 5 anos atrás, que ela estava demonizando dentro de um templo enorme pelo menos 3 livros de literatura africana. Então, esse tipo de dificuldade a gente encontra, e para os mediadores e mediadoras de leitura, se apropriar desse acervo é muito importante. Então, é preciso considerar a diversidade da literatura. E para considerar a diversidade, eu vou precisar conhecer o acervo. Porque sem conhecer o acervo, fica muito difícil a gente montar um planejamento que considere essa diversidade. E para fazer essa seleção, os professores precisam de processos de formação também. Então, é importante considerar o tempo. Qual é o tempo que eu vou ter para fazer a atividade? Essa atividade vai ter duração de meia hora, de 40 minutos. Quem vai participar dessa mediação de leitura? São crianças? Quantas são? São adolescentes? Quantos são? São jovens? Quantos são? A atividade de mediação vai acontecer na sala de aula, vai acontecer na biblioteca ou vai acontecer no espaço externo, embaixo de uma árvore? Então, é preciso minimamente pensar esses detalhes, e aí a gente pensa isso junto para poder construir um planejamento, no caso dos professores do curso, é da biblioteca, né? Depois é definir qual vai ser o livro que vai ser mediado. Se eu tenho já as informações de quantos são, quem são, né, quanto tempo eu tenho, eu vou definir qual vai ser o livro de literatura que vai ser mediado. Se eu já tenho contato, se é uma turma de sala de aula, que eu já conheço o gosto, que eu já ouvi as indicações, eu vou escolher esse livro. Esse livro pode ser escolhido pelo mediador, mediador de leitura, ou professor de sala de aula, ou pode ser escolhido pela turma também. Tanto a turma da sala de aula, quanto a turma que vai frequentar a biblioteca para fazer atividade de... Outra coisa é que é preciso se apropriar. Eu escolhi o livro, então eu preciso me apropriar, criar intimidade com esse texto, saber conhecer quem é o escritor ou a escritora, né? Em que contexto ele escreveu aquele livro, porque quanto mais a gente se apropria disso, desses elementos, mais a gente tem condição de abrir rodas de conversa e de reflexão a partir de uma mediação de leitura. Se eu vou fazer a leitura de um conto africano, por exemplo, ou de um conto indiano, é muito importante que eu situe. Eu não sei se todo mundo sabe onde fica a Índia, eu não sei se todo mundo sabe que a África é um continente
enorme, né? Com a quantidade diversa de forma de viver a espiritualidade, formas de viver, de se vestir, de cheiro, com diversas formas de viver naquele continente. Então, se eu escolhi um livro da Guiné-Bissau, eu vou minimamente dar uma pesquisada do que eu conheço sobre a Guiné-Bissau, né? Para trazer para a roda, para conversar com os meninos. Olha, essa história veio da Guiné-Bissau, quem escreveu foi a escritora tal, 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 o nome dela é assim, assado, ela vive num país que as pessoas vivem assim, lá tem diversas formas de vivenciar a espiritualidade, não é só uma, e todas elas são consideradas e respeitadas e acolhidas, né? As pessoas se vestem de forma muito colorida, ou as pessoas se vestem de burca, depende. Então, é muito importante que nesse planejamento a gente tenha um tempo para dedicar para fazer da atividade de mediação de leitura um momento com muita intensidade, com muitas informações e elementos para poder ler aquele livro. Vai dar muito mais sentido. Eu não estou dizendo aqui que toda atividade de mediação de leitura que eu vou fazer, eu preciso trazer tudo isso, falar dos escritores, falar do país, mas minimamente a gente tem uma responsabilidade de situar as pessoas que estão naquela mediação de leitura, seja criança, adolescente, jovem, adulto, sobre um conto que você está lendo. Se é um conto tradicional brasileiro, veio de onde? Caruaru. Como será que vive o povo de Caruaru? Aqui a gente conhece muito, aqui no Nordeste a gente sabe todos os costumes, tudo de Caruaru. Mas quem está lá no Sul pode não saber e pode ter até uma visão muito estereotipada do que é uma pessoa viver no Nordeste brasileiro, né? Então, isso eu estou resumindo. Então, a gente faz um percurso para que cada professor e professora se descubra, né? E saiba que quanto mais ele lê, quanto mais ele se informar, maior é a possibilidade da mediação de leitura dele ser muito bacana e dar sentido para quem participa dela, né? Com certeza vai gerar um sentido que é bem diferente. Daqui você faz uma mediação de leitura, daqui 3 anos você encontra a criatura e diz, olha, assisti um filme que se passava lá no Camboja, lembrei daquele livro que você leu, assim, que fazia referência. Então, é preciso que, nesse planejamento, a gente dedique tempo de estudo, de entrega, né? Então, escolheu, se apropriou, trouxe outros elementos para contextualizar. É bem importante que aí a gente comece a ler o livro. Mas antes de ler, ainda tem uma coisa, eu não estou fazendo o roteirinho que a gente organizou na ordem, não. Mas, assim, como essa atividade de interação das pessoas com o livro e com as outras pessoas, ela é uma interação regada por muito afeto, né? As rodas de mediação de leitura começa pelo sentido da roda, onde todo mundo se olha, onde todo mundo vê a expressão do outro. Tranquilo. Se tem um chorando, se tem um sorrindo, é importante que... Gente, a live está acontecendo. Desculpa estar perguntando, porque eu estou achando que Fabiana não está me ouvindo. Vocês me ouvem? Eu não estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Oi, Érica. Oi. Tá sim. É porque tem um delay. Tô lhe ouvindo. Tem um delay de mais ou menos uns 15 a 20 segundos, entendesse? A gente tá ouvindo bem, tudo tranquilo, entendeu? Mas é porque o delay tá chegando realmente de 15 a 20 segundos. Então, para continuar essa conversa, né? Eu queria conversar um pouquinho com você para perguntar se você acha que deveríamos ter professores de leitura, né? Então, tem uma autora, se eu não estou enganada, eu acho que é Cecília Baju, né? E ela traz muito isso, o papel de você ter professores de leitura. Não no sentido da leitura assim, funcional, mas no sentido dessa leitura mesmo deleite, por prazer, né?
e eu vejo que essa pessoa não existe, né, no Brasil, né? A gente quase não enxerga isso. E aqueles que ainda poderiam vir a fazer esse trabalho, né, que são as pessoas que estão nas bibliotecas, têm muitas dificuldades, exatamente por aquilo que você já pontuou. E aí, a minha pergunta é exatamente essa, né? Deveríamos ter professores de leitura para a gente avançar no campo da leitura no Brasil? Tá, eu só queria pontuar que aquele roteirinho que eu comecei, eu não terminei, né? Que ele vai do passo, desde a gente considerar a literatura como obra aberta até o momento da leitura, e tem algumas estratégias com criança, com adolescente, com adulto, até o momento final da mediação. Mas eu não vou me estender mais para falar desse roteirinho, não, do que é importante considerar. Eu vou para a sua, vou responder, vou entrar um pouco na sua pergunta, né? Eu conheço alguns livros da Cecília Baju, né? Tem uma realidade diferente da nossa, e a minha sensação, muito sinceramente, é o que a gente precisa, não desconsiderando, mas a gente precisa de professores, leitores e mediadores de leitura. No Brasil, diante da nossa realidade, a gente não vai criar mais uma função para alguém que vai ler. Vamos contratar agora professores, leitores de literatura, né? A gente precisa de uma escola que tenham professores, leitores e mediadores de leitura. Porque, veja, na educação infantil, ensino fundamental 1, entre mil aspas, é função do professor de educação infantil e fundamental 1, ensinar a ler, escrever e, entre outras coisas, incentivar o gosto pela leitura literária. É um período em que os professores ainda conseguem colocar os livros de literatura na roda, né? De todas as turmas de educação infantil, isso é o sonho, mas digamos que nesse período da educação infantil, ensino fundamental 1, essas atividades estão mais em evidência e seria função dos professores fazer isso. Quando a gente chega no Fundamental 2, ensino médio, é função do professor de literatura e professor de língua portuguesa. Seria função desses dois. Onde o que a gente precisa é de toda a escola, de todos os professores, independentemente da área de atuação de cada um deles, que eles sejam leitores e levem mediação de leitura e levem leitura para as salas de aulas, né? Mas é claro que se a gente desse conta, pelo menos, de ter em cada escola uma biblioteca, né? E uma biblioteca não é qualquer biblioteca, uma biblioteca que tivesse condições de acolher os alunos e alunas, que tivesse um acervo organizado, de forma a dar autonomia a seus alunos e alunas, né? E tivessem profissionais, que aí é bibliotecário, mediador de leitura, tivessem profissionais qualificados para fazer um trabalho significativo com mediação de leitura, fazendo da biblioteca um espaço cultural, trazendo saraus, trazendo música, literatura, unindo as diversas linguagens artísticas à literatura, né, seria muito diferente. Então, às vezes, até a gente, não, porque também não tem professor de leitura, nós estamos implicados, é função. Né? Claro que a gente considera que não se tem formação e nem se tem, muitas vezes, condições dignas de trabalho. Mas o que a gente precisa é de uma sociedade que seja leitora. E uma sociedade que seja leitora, ela vai passar na escola, no chão da escola. Né? Então, eu não acredito que a gente precise de professores leitores. Eu acho que a Cecília Baju, diante da realidade dela, ok. Mas a sensação que eu tenho é que a gente precisa ter formação, qualificar os profissionais, para que eles dê condições de trabalho para quem de leitura, e assim a gente pode ter uma sociedade leitora, que a gente de fato tenha políticas, aí não vai cair do céu, e ainda mais diante desse contexto de desmonte que a gente está vivendo. Então a gente precisa valorizar essa teia, essa cadeia, né, de escritores e escritoras, que é quem está com a mão na massa escrevendo, para poder chegar nos espaços, que já é outra história, é outra luta,
né? A gente tinha uma política mínima de distribuição de acervo nas escolas, e hoje a gente não tem. E era um acervo que contemplava, com toda a luta da sociedade civil, de incidência da sociedade civil, eram livros que traziam a diversidade da literatura para a escola, né? Então, a gente tinha minimamente uma política que sinalizava distribuir o livro e depois qualificar os profissionais e ter bibliotecas, e hoje a gente se vê numa situação que é muito diferente. Mas eu acho que é muito importante dizer, vamos valorizar os professores e professoras que estão nas bibliotecas escolares, os professores e professoras que estão na sala de aula, que têm diversas dificuldades, que passam por situações muito adversas, e que esses professores tenham muita força e muita luta e muita luz para lutar pela garantia do direito, né? Porque, às vezes, confesso para você que às vezes me incomoda o tanto que sobressai, parece que a escola é um lugar ruim, aí por isso, quem quer destruir o modelo de sociedade que a gente tenta construir, né, quer empurrar de cima para baixo o ensino, uma privatização da escola, por exemplo, e do ensino, ganha com isso, né? Com esse discurso, porque a escola não presta, porque os professores são isso, que os professores... Não, tem muita coisa linda acontecendo no chão da escola. Precisa melhorar? Precisa. Precisa que os professores sejam leitores e mediadores de leitura? Precisa também que sejam promotores da leitura. Mas eles primeiro precisam se encontrar com a literatura. E a gente precisava ter política que desse, que garantisse esse encontro dos professores profissionais também. Eu estou muito no campo da escola a partir das perguntas que você colocou, mas eu acho que isso cabe para outros profissionais também. Falei demais que chega estou de boca seca. Desculpem que eu só sei falar gesticulando muito, né? Vocês ouviram? Chegou uma pergunta aqui que eu acho que volta um pouco para o, né, que você tinha feito o roteirinho aí, como a gente tinha combinado e tal. E a pergunta que chegou, ela faz o seguinte, ela diz, como seria uma mediação de um livro ilustrado, né? E a interação do leitor com o objeto livro é fundamental, né? Então, essas duas perguntas voltam um pouco para aquele seu roteiro, né, que você tinha colocado aí no começo da fala, que meio que saiu um pouco, mas talvez eu acho que com essa pergunta ela realmente retome, né, aquele que você tinha proposto, mas pensando na mediação mesmo, na ação da mediação. E aí eu queria escutar um pouquinho, Fabi, por favor. Esse livro ilustrado, sobre o livro ilustrado e também sobre o objeto livro, né? Bom, primeiro que para a gente contribuir com a formação do leitor, a gente precisa de livro, né? Então, a interação até esse livro chegar nas mãos das crianças... Como tem o delay, né? Vou repetir a pergunta. Como seria uma mediação de um livro ilustrado, né? Bom, a mediação de um livro ilustrado é uma mediação igual a qualquer outro livro. Digamos que os livros infantis e livros juvenis, e também tem livros adultos ilustrados, né? É muito importante que a gente, ao fazer a leitura do livro ilustrado, que a gente, a partir da narrativa, leia e depois mostre a ilustração para todo mundo. Acho que naquele roteirinho tinha isso também. É bem importante falar do ilustrador, do autor, e é muito importante que a cada vez que a gente leia uma página, que a gente mostre as ilustrações. Eu não acredito que precise explicar nada de ilustração. Eu acho que a partir da leitura do texto e mostrar o livro ilustrado, cada um vai criar
a sua imagem, o seu repertório, né, os seus sentimentos a partir do livro que é mostrado. Não acredito que ninguém precise explicar a ilustração, porque ela é autoexplicativa, né? Ela traz os elementos para que os leitores e leitoras desenvolvam os seus sentimentos a partir daquilo, né? E as suas referências a partir daquela ilustração. Então, o livro ilustrado, ele é importante que ele seja mediado e que as ilustrações sejam mostradas, e se as crianças ou adolescentes e adultos trouxerem falas sobre a ilustração, que acolha-se as falas sobre a ilustração. Mas a gente não precisa explicar nada. Livro de literatura não serve para explicar nada, não serve para ensinar nada, né? Ele serve para ampliar. Ele contribui com a ampliação do pensamento das pessoas. Eu não sei se eu respondi exatamente. E o outro é sobre a importância do objeto livro circular nas mãos dos leitores. É isso? Você ouviu, Fabi? Isso. E uma outra coisa que chegou aqui como pergunta e sim, é isso mesmo, né, que a gente estava falando anteriormente sobre o manuseio, a interação com o objeto livro, né? Aí chegou uma outra pergunta que é sobre a escuta, né? Como é que a gente faz, né? E qual a importância dessa escuta ativa, né? A partir da leitura que os leitores trazem, né? Suas experiências, suas vivências, suas memórias. Então, eu me lembrei muito de um texto que a gente discutiu, né? O Escutatório, de Rubem Alves, e aí eu acho que é importante a gente pontuar um pouco sobre essas, né? Muito bem. Então, a atividade de mediação de leitura, ela pressupõe uma intenção, não é? Qual é, por que eu escolhi determinado livro, porque eu quero formar leitor, e eu quero formar leitor na perspectiva da literatura como um direito, né? E se eu quero garantir esse direito, eu vou precisar, de fato, ouvir as pessoas, que lá naquele roteirinho, a última parte é acabou a história, fechou o livro, ou acabou o conto, acabou a crônica, fechou o livro, e aí? O que a gente faz? Que o campo da escola também, muitas vezes, acha que se não tiver uma atividade concreta, é como se não tivesse bastado. E na experiência da gente, aquilo que a gente acredita, que a gente concebe como mediação de leitura da literatura, terminou a história, o que a gente sentiu? Né? E o mediador de leitura vai ser, e mediadora de leitura, vai ser essa pessoa que vai estar lá muito mais para ouvir. E quando tiver alguma pergunta, que ela sempre devolva com uma outra pergunta. Colocar o sujeito, colocar quem está fazendo a pergunta para pensar. Porque como a literatura não tem resposta pronta, ela é arte, vai chegar em cada pessoa de um jeito, né? É muito importante que nós, mediadores e mediadoras de leitura, tenhamos essa escuta ativa e afetiva. Chegou uma pergunta a partir do que foi dito, eu tento devolver com a outra pergunta. E o que você acha se acontecesse isso ou aquilo, né? E não cabe aos mediadores e mediadoras de leitura dar resposta a partir de uma pergunta que foi feita para a literatura. Tem um livro que é bem interessante, ele não está aqui por perto, mas é um livro que foi distribuído, inclusive, que é O Ratinho, o Morango Maduro Vermelho e o Grande Urso Esfomeado. Eu gosto muito de citar esse livro, por várias experiências de mediação de leitura que eu tive com ele, que o narrador desse livro é um urso. E esse urso está o tempo todo dizendo para o ratinho guardar o danado do morango, porque senão o urso vai comer.
Ratinho, cuidado, guarde o morango, porque senão o grande urso esfomeado vai comer esse morango. E aí o ratinho vai arranjando diversas estratégias para guardar. Coloca ele no cadeado, coloca óculos para disfarçar o morango, faz diversas coisas. E no final da narrativa, no final do livro, é esse livro aí. O meu está enganchado por ali, eu não encontrei. Então, no final do livro, o narrador diz o seguinte: pronto, ratinho, só tem uma maneira no mundo de salvar o morango maduro vermelho do grande urso esfomeado. É você cortando em dois e repartindo comigo. E o ratinho dá exatamente o outro pedaço de morango para o urso, que é o narrador, e que ele em nenhum momento aparece na história, a não ser na contracapa. Lá no final do livro aparece uma sombra de um urso, né? E geralmente as crianças perguntam: e cadê o urso? Imagina se a gente fosse explicar: não, porque o urso foi o urso que comeu. Né? Ele vai dizer: mas como assim ele comeu se ele não apareceu? Ah, porque ele era o narrador. Não, a gente não precisa explicar. Cada vez que chega, sim, mas cadê o urso? Devolver para ele: o que você acha? Para onde foi o urso? Por que será que ele não apareceu? Onde será que ele estava? É ajudar a pessoa a pensar por ela as milhões de possibilidades, né? De quem seria esse urso e como foi que esse urso apareceu e sumiu da história sem nunca ninguém ter visto. Ele só está na escrita, na narrativa. Nas ilustrações ele sequer aparece, né? Então, é muito mais, a gente tem muito mais o papel de escutar e de que todas as vezes que vierem perguntas, a gente devolver com outras perguntas e não ficar dando resposta. É claro que a atividade de mediação implica, dependendo do conto ou da crônica que você vai ler, pode ser que no final tenham opiniões e sentimentos colocados. Pode ser que uma pessoa que tem um determinado ódio de uma personagem diga explicitamente: eu detestei essa personagem, né? E a outra diga: pois eu amei essa personagem justamente pelos motivos que você detestou. E aí o papel do mediador e mediadora de leitura é como é que eu faço esse meio do caminho para que essa discussão seja muito valiosa e faça sentido para cada um e cada uma de forma diferente, sem que nada ali tenha a resposta pronta, ou que o autor ou a autora tenha tentado dizer: não, o que ele quis dizer foi isso. Não, o que ele quis dizer eu não sei, porque em cada pessoa vai ressoar de uma maneira. Cada um vai juntar aquilo que o autor e que a autora escreveu, vai juntar com o seu repertório e vai formar algum sentimento. E, principalmente, né, cada vez que a gente entra na leitura de um livro, a gente nunca sai a mesma pessoa, né? E nessa entrada e saída, a gente não é a mesma e nem é o mesmo. Pensando na perspectiva da literatura como direito humano, que a Cida Fernandes também falou na última live com vocês, é isso: a literatura ela contribui para que a gente se torne outras e outras e outras, e isso vai dando condição da gente se posicionar no mundo de forma diferente, né? Da gente pensar pela gente. Não é ninguém que vai me dar uma resposta, né? Porque a cada livro, a cada romance que eu leio, né, eu vou tirando as minhas percepções, eu vou entendendo o mundo de outras formas, né? E a partir do momento que alguém venha querer empurrar alguma coisa goela abaixo, eu vou dizer: alto lá, não é assim não. Não, porque a minha vivência de vida é assim, está dizendo: não, isso que você está colocando também pode ser feito de outra forma. Então, a literatura contribui muito para que a gente, ao longo do processo de desenvolvimento leitor, nosso, que a gente está sempre se desenvolvendo, leitor e leitora, né? Que a gente vá ganhando camadas e camadas a partir da visão de mundo que a gente tem, vai se posicionando, dependendo do repertório, da história da pessoa, certamente a pessoa vai ter a possibilidade de ter um desenvolvimento muito mais humanizado. Pode ser que não também,
né? A história que literatura salva todo mundo não é tão bem assim. Tô de boca seca de novo. Queria saber se o pessoal está ouvindo direitinho. Tem um monte de comentário, mas eu não consigo acompanhar. Deixa eu fazer, então, uma última perguntinha aqui, que é o seguinte. É, a pergunta, a gente só tem uns 5 minutinhos agora, né? Mas a gente está ouvindo super bem, Érica. E a pergunta, na verdade, são duas. Uma primeira pergunta é sobre a tradição oral, né? A importância dessa literatura enquanto tradição oral, né? Como é que essa tradição oral nos forma, né? Enquanto pessoas, né? E a outra pergunta que chegou é: qual a sua opinião sobre participar de grupos de leitura, né? Como é que funciona essa mediação de leitura dentro desses grupos de leitura? Vou começar por essa dos grupos de leitura, tá? Que pode ser clubes de leitura, grupos de leitura, né? São pessoas que se reúnem para fazer leitura de literatura. Tem diversas formas de funcionar. Eu conheço vários grupos de leitura, clubes de leitura, inclusive, vale ressaltar que com as duas turmas de professores e professoras de biblioteca da Fundagem, essa semana, dia 28, a gente vai ter um clube de leitura e a leitura do livro do Ailton Krenak, O Amanhã Não Está à Venda. A gente vai fazer o clube de leitura desse livro. Então, nesses clubes de leitura, onde as pessoas se reúnem para ler literatura, tem diversas formas de funcionar. É muito legal quando cada grupo, mesmo que uma pessoa leve uma experiência e diz, ah, não, eu indico um livro, no outro mês fulaninho indica outro, e todo mundo lê o mesmo livro e a gente conversa. Mas eu acho que isso é bem bacana ser construído pelo próprio grupo. Quando a gente vai formar um clube de leitura, né, que convida pessoas, que pessoas querem participar do clube de leitura, é a gente construir junto com esse clube, com esse grupo, qual é a melhor forma de funcionar desse clube. Pode ser que o primeiro encontro seja uma pessoa que indique. No caso dos professores da Fundagem, a gente indicou, mas o próximo encontro certamente não seremos nós que indicaremos. Nós vamos colocar na roda. Como é que vocês querem que esse grupo funcione? Então, criar com esses grupos, com esses clubes de leitura, uma metodologia de funcionamento. Né? Se todo mundo vai ler o mesmo livro, é um livro que precisa que todo mundo tenha o livro, mas se é um livro que tem, mas pode ser 2 livros, que parte das pessoas tem um livro, outro tem outro. Então, acho que o mais importante é que as pessoas se reúnam para discutir e é muito poderoso, né? Os processos de clube de leitura são muito poderosos, porque a partir de uma leitura, cada um colocando aquilo que mais lhe tocou, aquilo que mais lhe chamou a atenção, né? No final, as discussões são muito importantes e são muito boas, né? Porque vem a diversidade de pensamento, porque nós somos diversos e tudo isso precisa ser acolhido pelaquele grupo. Esse pode ser um dos combinados, né? Qualquer pensamento diferente do meu precisa ser acolhido, né? Eu preciso ouvir, porque o outro está falando do lugar dele, da história dele e de como aquela história, aquele conto, aquela crônica bateu nele, né? Então é isso. E qual é a segunda pergunta, Fabiana? Desculpa, eu deveria ter anotado. A outra pergunta que você fez é sobre... Só para repetir, esqueci. Eu me empolgo, vou falando e vou esquecendo. A outra pergunta. Érica, é o seguinte, a gente só está com 2 minutinhos, 1 minuto agora. Era uma pergunta mais sobre, sobre a literatura oral, né, a tradição oral, mas eu acho que não vai dar, talvez caiba, ou melhor, talvez caia, né? Aí é só para a gente ir vendo aí mais sobre a literatura tradição oral, né?
Avisa, Muito bem, eu não eu tô sei querendo quanto. só avisar que o Instagram ele ainda deixa em 60 segundos, mas ele pode ser que caia. Avise. Mas acho que dá tempo de falar pelo menos um pouquinho, né? É, para falar sobre tradição oral, eu lembro muito da minha avó, que foi a quem eu recorri, escrevi aquele artigo a partir da relação que eu tive com a minha avó, que era analfabeta, né, mas que tinha um conhecimento de mundo incrível. Né? Então, eu valorizo a tradição oral, tanto quanto eu valorizo a cultura escrita, mas eu tenho. E elas